Corta. Eu pensei nisso. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @MinXoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 25 de abril de 2020 até o dia 1º de maio de 2020. E aí, Xoxin, mais uma semana? Saudações, grande Sbole. Um bom dia pra você aí, pra Bom nós dia. que estamos gravando aí mais uma vez no período da manhã, né, cara? Um pouco estranho e diferenciado depois de estar tanto tempo habituado a gravar na sexta-feira à tarde. Mas a gente vai falar de muita coisa, de conversas, a gente vai falar sobre nossos pais, sobre música e sobre o que aconteceu mais nessa semana, né? Então, como de praxe, por favor, começa aí narrando a sua semana, o que houve, o que aconteceu, de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer. Tá, então, minha semana não muda muita coisa porque, né, quarentena reasons. Sigo isolado, estudando e basicamente se pegar o meu último relato da última semana é praticamente a mesma coisa. Então, estudando francês, meditando, vi alguns filmes no fim de semana, por sinal Baby Driver, que eu nunca tinha visto ele inteiro, muito bom. Não tinha visto inteiro? Como assim não tinha visto inteiro? Porque eu sempre... Separado na metade? Eu já tava na casa de algum amigo meu, a gente tinha começado a ver, a gente começava a conversar, pausava o filme e nunca mais voltava pra ele. Entendi. Aí, dessa vez eu vi do começo ao fim e muito bom. Também consigo gerenciando aquela conta do Instagram lá de anúncios, né, daquela empresa que eu já relatei algumas vezes. Bons resultados ainda. Tive uma reunião pra fazer uma live semana que vem em parceria aí junto com esse perfil, que eu não tinha comentado contigo na prévia, que eu acabei de lembrar agora. E por último também eu tive algumas outras conversas durante a semana, que daí minha reflexão vai partir daqui. Então daqui a pouco eu continuo relatando. Então no momento já acabou meu relato, eu devolvo a bola pra você. Porra, foi um relato que a gente pode dizer assim que foi bem rápido, né, cara? Tal qual o Baby Driver no volante, você fez um relato muito, muito bem colocado, muito bem sucinto. Isso, preciso. Bom, então, na minha semana aconteceram um pouco mais de coisas. Uma delas que eu não relatei pra você também na prévia e que eu coloquei nessa introdução é sobre música, cara. Eu atualizei a minha playlist ali dos 365 de 2020, né? Que pra cada dia desse ano de 2020 eu adiciono uma música de uma banda diferente. E na busca de atualizar essa playlist, eu acabei descobrindo algumas bandas bem interessantes, cara. E tô fervorosamente escutando-as, o que tá sendo uma atividade muito boa. Inclusive, estou bem viciadão num famoso artista chamado Belchior aí, né? Um clássico. E tô ouvindo bastante coisa dele. Ainda não coloquei ele na playlist porque estou momentaneamente só colocando músicas em inglês e numa pegada meio folk, assim. Então, Mas você tinha dado uma avacalhada na atualização, não tinha? Você ficou um tempo sem atualizar ela. Eu atualizo ela geralmente de semana em semana, sabe? Porque todo dia, às vezes tá meio corrido, meio complicado, às vezes eu esqueço, né? Então, no geral, eu tô atualizando ela uma vez por semana. Eu adiciono 7 músicas seguidas. E, bem, ela tá atualizada agora. Na verdade, tá faltando hoje o dia 1º, né? Mas, enfim, tá bem maneiro, inclusive. Essa última parte aí ficou da hora. Também nessa semana eu fiquei um pouco mais feliz, apesar de estar angustiado, né, de já não poder sair, não poder dar um rolê, não poder encontrar os amigos pessoalmente. Eu tô um pouco mais tranquilo, tanto por esse critério de músicas, né, ou eu não sei se na verdade se é por isso, ou se eu tô começando a redescobrir músicas, gostar de músicas, pelo fato de que eu estou mais alegre, mas enfim, não sei qual é o motivo de cada coisa, sabe, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que nessa semana eu me abri um pouco mais aí com algumas pessoas e eu tô me sentindo mais leve, sabe? Falei sobre alguns sentimentos, sobre algumas coisas que eu estava sentindo nessa quarentena e antes mesmo dela iniciar. E, cara, tô mais leve, livre, solto, por assim dizer. Tô aceitando mais meus sentimentos e redescobrindo a felicidade uma vez mais. Olha que bonito. Que bonito. Também, nessa semana, eu voltei a produzir algo com o qual eu fiquei satisfeito. Eu sou bem autocrítico nos meus trabalhos, e principalmente de escrita, claro. E, cara, eu escrevi um negócio assim que eu já tava desenvolvendo essa ideia fazia algum tempo, e aí eu resolvi de fato colocar ela no papel, e ela tá se desenvolvendo de um jeito que tá me deixando satisfeito. Inclusive é para um concurso de contos, né,
de terror. Então já tem uma temática aí em que tem 2 personagens que eles estão presos dentro de um chiqueiro e estão conversando. Mas isso aí, né? Vamos ver. Quem sabe? Achei que você ia aproveitar aquela ideia do cachorro bolinha e aquele livro que você tinha escrito uma vez. Cachorro bolinha? Tinha o cachorro do Piá lá que tinha maldição e não sei o que. Não lembro disso. Como assim? Do Piá que o vilão era um trans e não sei o que você tinha escrito. Ah, nossa, não lembrava disso. Caralho. Eu li aquele livro inteiro esperando que o cachorro ia ser o demônio. Você me frustrou muito naquilo lá. Ainda dá pra ele ser o demônio, eu posso reescrever ele. Porque o Piá chutava o cachorro e daí as coisas começavam a dar errado. Eu falei, não, esse cachorro é o demônio, ele tá se vingando. Pode ser talvez. Mais pra frente, talvez eu releia todo esse livro aí e reescreva ele pra deixar mais maneiro. E pra atender as suas expectativas, claro. Por favor. Nessa semana também eu desenvolvi a minha reflexão a respeito de um acontecimento de ontem, né, quinta-feira, em que eu instalei um jogo para o meu pai, um jogo de moto, né, porque caso as pessoas não saibam, meu pai é super viciado em motos, ele tem 2 motos de grande porte, não sei se posso chamar assim, ou talvez de altas cilindradas, e ele gosta de viajar o Brasil, o Sul e o que mais for, ele e minha mãe na sua garupa com suas motos potentes. Ok? Cara, eu simplesmente não acho nada disso. Acho só, beleza, vai lá então. Faz. Eu tenho zero interesse. A única coisa de motos assim, que eu já consumi, posso dizer, é o Sons of Anarchy, seriado. Mas meio que todo o resto é meio, né? Mas meio que as motos são um menos importante, né, na série. Então. Boto fé. Cara, meu pai sempre amou moto, não sei exatamente o porquê. Eu sou totalmente whatever pra qualquer tipo de meio automobilístico. Então, Fórmula 1, NASCAR, qualquer corrida, Stock Car, MotoGP, essas coisas, eu sou beleza, se você curte, ok, mas eu não vejo interesse nenhum nisso. Nossa, a Fórmula 1 eu prefiro tomar um tiro na cara do que assistir uma corrida. Assim, um tiro não, mas um socão, acho que eu prefiro um socão. E aí eu baixei esse joguinho de moto pra ele. Então, como eu já não tenho interesse em automobilismo, eu obviamente não tenho interesse em jogos sobre automobilismo, né? Então, ficar definindo pneu, engrenagem do carro, não sei o que, eu só acho eu vou jogar meu Zeldinho, então. Aquela frase que eu já comentei, que eu tava entrevistando um irlandês pra minha tese lá na Inglaterra, aí traduzindo o que ele falou, eu fiz uma pergunta pra ele, eu não poderia me importar menos. Essa frase eu levo pra muita coisa na minha vida hoje em dia. Inclusive, ela está numa música de Fall Out Boy, cara. Posso recomendar essa música depois pra você. Vamos lá. Aqui é sobre o Natal, que ele não poderia se importar menos com o Natal. Aí eu instalei esse joguinho, tive que atualizar o console, fazer um rolê, né, porque eu tive que atualizar ele offline, que, né, desbloqueios. E aí coloquei pra ele tava fazendo o jantar ali pra todo mundo e tal. Aí eu chamei ele e falei, vem cá. Coloquei ele sentado ali o videogame e a minha televisão ficam no meu quarto. Então, eu sento na beirada da minha cama, ou eu trago a minha cadeira, né, pra cá, e fico jogando. E aí ele sentou na minha cama, e eu liguei, daí eu falei, joga aí e tal, não sei o que. Daí eu fui ensinando pra ele como fazia as coisas, e ele esqueceu o jantar, daí eu fui terminar o jantar, fazer o jantar de todo mundo. Ele terminou de jogar exatamente umas 2h12 da manhã, mais ou menos. Então, o horário que ele começou era perto das 8, então das 8 até as 2 da manhã, dá pra dizer que ele se divertiu pra dedéu. Eu não fiquei tão satisfeito, né? Porque como ele estava sentado na minha cama, eu não poderia dormir. Eu estava cansado. Desde a meia-noite eu já estava morrendo e me arrastando, né? Eu fiquei no meu notebook ali, escrevendo conto, mas daí eu não tava conseguindo escrever mais nada, porque eu tava só, meu Deus, eu preciso dormir, eu estou cansado. E aí, na hora que ele resolveu parar, eu simplesmente corri pra minha cama, me ataquei ali, pra garantir meu lugar, né? Pra garantir meu lugar, falar que aqui é meu lugar de fala, então eu vou aqui dormir. Aqui é meu território, né? Aqui é meu território. Eu não lembro se eu tinha falado se na semana passada eu tinha zerado Zelda, mas eu zerei. Não falou. Então eu zerei Zelda, olha só. Zerei Zelda, completei tudo. Fiz o final verdadeiro, digamos assim, sem saber que era o final verdadeiro. Só fiz todas as missões e daí, graças a isso, você libera todas as cutscenes do final lá. E eu liberei tudo, foi bem maneiro.
E aí a minha reflexão vai ser sobre como nós somos parecidos com nossos pais, por mais que nós não gostemos, né? Afinal, falei de Zelda, falei de MotoGP, né? Falei de horas que eu passei jogando meu Zelda, falei de horas que meu pai passou jogando MotoGP. Então, essa vai ser a minha reflexão, que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou deixar pra você, porque eu tô enrolando o máximo e pensando o máximo de coisas pra deixar esse episódio um pouquinho com mais conteúdo. Sim, hoje talvez seja um dos episódios mais curtos, né? Porque, não sei, a vida vai tornando bem repetitivos os acontecimentos, né? Por conta do momento que a gente tá. A quarentena vai, né? Então. E aí, isso acaba sendo um dos motivos que trazem a minha reflexão, porque a gente vai fazendo sempre as mesmas coisas e uma hora a gente começa a ficar pensando nas coisas que a gente faz, né? Nas nossas práticas e o jeito que a gente tá fazendo as coisas mesmo. E daí você vai raciocinando e o ato de daí expressar e elaborar isso com outras pessoas é a minha reflexão, né? De conversar abertamente e ajudar a gente a elaborar essas coisas, tanto em termos de sentimentos, de pensamentos, de como você vê aquela situação. E eu tive algumas conversas assim durante a semana e que foram bem produtivas nesse sentido de conseguir se enxergar e se avaliar melhor pra ver se determinadas coisas ali que jeito que você acaba pensando elas, que às vezes você entra no modo automático, né? Você faz as coisas, você executa alguma tarefa e não necessariamente você tá consciente do porquê você tá fazendo aquilo, você elaborou de uma forma mais intimista, né? O que aquilo ali significa pra você. E ter esses momentos agora de você ter que ficar parado não, mas repetindo os acontecimentos, né, semana após semana, você começa a se questionar, né, se as coisas que você fazem sentido pra quem você é, porque a gente vai se tornando pessoas diferentes, né, e se as coisas que você fazem parte, estão condizentes com a pessoa que você quer ser no momento, que você se identifica no momento. Esse próprio podcast é uma tentativa da gente tentar se reconhecer no passado também, né? Uhum. Então, é engraçado perceber as nossas mudanças, inclusive, talvez mais cômico e irônico do que tudo isso é perceber que às vezes nós não notamos a nossa própria mudança, mas outras pessoas notam, né? Eu tive quase todos os episódios, eu acabo conversando um pouco com o Lucas sobre isso, né? E aí ele nunca fala que é um feedback, então eu nunca somo pontos pra ele, mas enfim. Então, aí ele tá perdendo a oportunidade de estar no topo, né? De ser campeão, né? Tudo bem. E aí é engraçado como ele mencionou algumas vezes já, por exemplo, que antes eu falava que videogame não era pra mim e tal, né? Sobre o medo de ficar viciado. E é isso, sabe? Na hora que eu peguei... Karma, né? Na hora que eu peguei o Switch, meio que, só Switch, né? E tal, blá, blá, blá. Tudo bem que tem, com certeza, outros fatores envolvidos, né? E meio que o videogame foi se tornando essa busca aí por causa da minha rotina, né? Meu entretenimento de final de semana, digamos assim, né? De internamento do final de semana por conta do que eu tava passando, que eu tava vivendo. E tanto que agora, assim, agora que eu terminei de zerar a Zelda, eu zerei tudo que eu tinha pra zerar, sabe? Zerei os jogos que eu queria, que era Fire Emblem, que era Pokémon, que era Zelda. Aí agora eu tô meio naquela, tipo, jogo uma partida de FIFA, jogo uma partida de Mortal Kombat, jogo um Pokémon, assim, aí começa um RPG, começa Ni no Kuni, deu, cansei. Começa, sabe, daí vai cansando tudo, sabe? Uhum. Então, é engraçado porque faz parecer que antes eu não gostava, aí eu gostei, e daí agora eu já não tô gostando mais de novo. Então, é engraçado perceber essas mudanças que a gente vai tendo e que nem eu tinha falado, talvez se o Lucas não tivesse comentado comigo sobre, eu nunca tivesse percebido. Uhum. E é engraçado parar pra pensar sobre isso, né? De que, tipo, eu tava jogando do Zelda pra eu zerar a Zelda, só pra terminar o jogo. Tipo, é bizarro, né? Uhum. Tipo... Eu tô jogando pra conseguir o Shaquille O'Neal, que isso aí ainda vai demorar uns 1000 jogos até eu conseguir ele. Mas tá na luta, né? Então aí, né? Quarentena, né? Quarentena, isso aí. Então, minha reflexão agora? Por favor. Então, cara, como eu tinha mencionado anteriormente, a minha reflexão é sobre como nós somos parecidos com nossos pais. Por mais que a gente não queira, já tem alguma música que diz algo a respeito disso, provavelmente é a lista do Oswaldo Montenegro, que eu já tinha recomendado em algum episódio passado. E, cara, eu fiquei um pouco espantado, porque é o tipo de coisa que eu não gosto nos meus pais, no meu pai, né, no caso, de que às vezes ele não se toca que tá incomodando as pessoas, né, tipo, eu queria dormir ali e tal, né, aí eu ia ali no quarto, tentava dar uma indireta, daí ele não percebia, então, daí eu, beleza, vou então tentar produzir, já que eu não posso dormir, vou tentar produzir. E é engraçado como a gente tem aspectos que extrapolam isso, né, isso
foi só, digamos, como diz o meme, a ponta do Heisenberg, né? E... Nunca tinha visto isso. tipo, é só uma foto da testa e do chapéu do Heisenberg, sabe? Essa é só Muito a ponta do Heisenberg. E... porque a gente... eu compartilho, digamos, de condições muito parecidas, sabe? Na forma de agir, às vezes na forma de pensar, de interagir também. Porque, querendo ou não, a gente foi criado por essas pessoas, né? Então é óbvio que a gente vai ter resquícios de atitudes e de pensamentos parecidos. Mas eu não gosto, sabe? Tem algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, meu pai tem um péssimo hábito de sempre falar mal das coisas. E isso é um negócio que tá, assim, sempre me pesou, mas parece que agora me pesa mais, porque eu não quero ser esse tipo de pessoa, sabe? De que reclama de tudo. Meu pai tem o péssimo hábito de ficar xingando a TV, sabe? Você parece alguém que ele não gosta, ele fica gritando contra a TV e eu fico tipo, mano, por que você tá fazendo isso, sabe? Que idiota. Só que daí eu me pego alguns anos atrás em que quando eu jogava FIFA eu ficava xingando também, sabe? Falava, vai, você vai se fuder, filho da puta, caralho, pô, cara. Eu sempre fui muito sem emoção nisso. Eu jogo videogame, eu tô, sei lá, tomo, sei lá, 20-0. Eu fico, que merda. E só, assim, às vezes nem isso eu expresso. Eu só fiz essa reação aqui pro podcast, mas eu exibo zero reação, assim, jogando. E com outras pessoas, às vezes o cara fica puto, não sei o que, eu tô de boaça, de boaça. Pra mim, videogame é só esse momento de desligar a cabeça. Boto fé. É assim, eu gosto de, talvez, eu usava isso pra desgastar minha raiva, porque mesmo quando eu ganhava, eu ficava, tipo, gritando, sabe? Tipo, porra, tá, sabe? Então, independente se eu perdia ou ganhava, né? Tipo, eu não era, né? O tipo de pessoa que só ficava gritando quando perdia, sabe? Eu gritava quando eu ganhava também. Porque eu acho que essa manifestação tão impulsiva e explosiva, sabe? De sentimentos é algo que eu acabei herdando da criação dos meus pais, né? De assistir como ele agia sobre essas coisas. E isso é um ponto que reflete de que, tipo, faz sentido as pessoas mudarem, sabe? Mudarem, que eu digo, não só seus pensamentos, suas concepções, mas também das suas residências, né? Sim. De você querer se afastar do seu ninho, entre aspas, pra ter a sua própria vida, porque ali você também cria a sua própria personalidade, né? Eu lembro que quando eu estava morando em Maringá, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou, sabe? E na forma de interagir com as pessoas, na forma de pensar, sabe? E eu percebo que quando eu tô aqui em Cascavel, ou pelo menos quando eu tô aqui na casa dos meus pais, eu sempre sou meio, não quero conversar com ninguém, sabe? Quero ficar mais isolado. E quando eu tava em Maringá, eu era a porra louca dos rolês, sabe? Queria sair com todo mundo, conversar com todo mundo, ficava fazendo amizade com gente aleatória e assim vai, né? Então é isso. Não, e tem muito essa questão do exemplo, né? Você vai emulando os atos das pessoas, né, que você tá partilhando o local. Provavelmente tem alguma coisa meio tribal, meio ancestral nesse sentido, assim, de você se ver como parte daquele meio e você acaba reproduzindo atitudes, né, daquelas outras pessoas. E até essa questão de se incomodar com as autoridades da casa, por exemplo, eu vi isso uma discussão que eu não lembro onde que eu ouvi ou que eu ouvi, sei lá, mas diz mais ou menos assim, que o processo de você crescer, né, de você estabelecer sua identidade, acaba passando pelo processo de negação. Então você vai formar a sua personalidade negando aspectos da personalidade dos seus pais. Então, eu não sou eles. Eu não me identifico com isso daqui, eu vou criar a minha identidade em cima desses outros aspectos. Claro que você acaba carregando algum traço, sim, mas parte do processo de crescer é você também negar. E até porque, cara, é uma coisa assim que se você analisar, tratando do meu exemplo, é um negócio muito íntimo, sabe? Gritar quando eu tô jogando sozinho, eu não tô jogando com alguém. Então depende de você mesmo perceber e falar, cara, por que eu tô gritando com a TV? Sabe? Por que eu tô xingando o cara? Independente se eu tô ganhando, se eu tô perdendo, sabe? Por que eu tô fazendo isso, sabe? Qual que é o propósito disso tudo? Então, eu acho que é mais fácil você mudar esses aspectos que você nega dos seus pais quando você tem uma ajuda externa, pra alguém apontar e falar assim, nossa, por que isso? Sabe? E aí você consegue entender, parar, né? Se afastar de você mesmo e observar e falar, realmente, não faz sentido, por que eu tô fazendo esse tipo de coisa? Então, tá aí, né, cara? Negação. Sim, por quê? Porque conversar abertamente te ajuda a elaborar as coisas, olha aí. Voltamos pra minha reflexão. Fechamos um ciclo aqui, o que parece, hein? Meu Deus do céu, esse episódio, por mais curto que seja, vai ser um dos melhores, hein? Olha só. Já sinto isso. Vamos ver na edição como é que fica. Né? Bom, confio no meu editor aí. Então vamos agora pra sessão mais? Vamos abrir
abrir o ciclo da sessão mais? Então, beleza. Vejamos aqui se a gente tem mais um feedback ou mais uma indicação. Tem feedback? Tem feedback pra vir gente aí começando a corrida pelo pódio. Olha aí. Temos feedback do Denis, que já tava com 0 feedbacks 2020? Do ranking 2020 de feedbacks mais uma semana. Uhum. Ele mandou um essa semana aqui, então deixa eu abrir. Referente ao último episódio. Que teve relatos do seu momento aí underground. Deixa eu abrir aqui. Que visivelmente, dando um pouco de contexto pro pessoal, quando você comenta no último episódio que, né, teve seus momentos porra louca, não sei o que lá e tal, alguns amigos meus que ouvem o podcast me disseram que ficou nítido meu desconforto com a informação, porque eu não sabia disso. E aí foi meio que bem espontâneo. Um amigo meu que eu nem sabia que eu ouvia veio me falar que deu risada disso, e aí o Denis também veio e mandou o feedback dele. E aí o feedback dele é o seguinte: tá aí seu feedback, inclusive. Quando eu te conheci, você era tão quadrado e certo de seus valores que acabava passando a impressão de ser arrogante e até um tanto machistão / intolerante. Eu não te culpo porque eu sou bastante assim também, principalmente com ignorância, mas minha esposa ajudou bastante a lidar melhor com essas coisas. Hoje você ainda é quadrado, em termos assim de ser metódico, mas dá pra ver que sabe lidar melhor quanto que vai contra seus valores e te deixa desconfortável, como o uso de drogas. Mas é isso aí, orgulho de me contar, mesmo que você não conte, como seu amigo. E aí, fim do feedback. E eu discordo, eu acredito que eu considero o Denis meu amigo, até aceitei ser padrinho de casamento dele, né? Não sei se isso conta alguma coisa. Caralho, assim, ser um padrinho de casamento e não serem amigos é um pouco estranho, no mínimo. mas assim, eu considero que eu sou, né? Então, mas é isso. Tá aí contando um ponto, Denis. Porque feedback não é bagunça, a gente é uma entrada por semana. Tá certo. Mas o que eu quero saber é, você concorda com ele? Sim, total. Ainda sou, né, bem fechado em alguns aspectos, assim, de... Afinal, não bebe, né? Então. Mas aí que tá, eu não sou o tipo de cara que não bebe e fica advogando pros outros não beberem. Eu não bebo por opção, assim, sabe? Saio com as pessoas e as pessoas querem beber, eu tomo minha água, sabe? E eu só me sinto desconfortável daí com cigarro, que é uma coisa que eu não gosto, assim, do cheiro, eu acho extremamente, desconfortável pra mim. E também não me sentiria confortável com outras pessoas aí usando drogas. Mas bebidas, zero incômodo. Assim, zero problemas em alguém beber e eu não sendo a pessoa que bebe. Cigarro por conta do cheiro, que eu acho um negócio muito bosta. E o resto só por questão que eu não me sinto confortável mesmo. Mas... sei lá, né? Mas em termos assim, de ser metódico, esse tipo de coisa, com certeza eu sou e, né, é claro, até pelo jeito que eu me porto, o jeito que eu falo, o jeito que eu escrevo, eu sou o pesquisador qualitativo mais positivista que eu conheço, eu acho. Provavelmente. E é isso. Entendi. Cara, só fazer um disclaimer, não usem drogas, tá? Crianças ou adultos também não usem drogas. Não, isso. Faz bem, né? Exatamente. Faz bem não, mas é que pode fazer mal, né? Então, a sua vida vai continuar igual. Tipo, se você não usar, a sua vida continua igual. Não é que a sua vida vai melhorar se você não usar drogas. Ela vai continuar igual. Só que se você usar, vai piorar. Então, né? Entre continuar e piorar, vamos continuar, né? E faz as contas aí, né? Coloca na balança. Então, muito obrigado, Denis, pelo feedback. Somou o seu primeiro ponto. Nunca é tarde pra largar. Então, se você não mandou feedback e quiser ir entrar na disputa, você pode nos mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, né? Contando um pouco da sua história, contando o que você achou desse episódio, o que você não gostou, o que você concorda, o que você discorda. E se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais suave, né? Mais direta, talvez, você pode mandar pra nós uma direct message nos nossos Instagrams, que o meu é o @minxoxin, olá, e tem o do Esbole, que é o @esbole. Se você quiser mandar na roleta russa do podcast, você pode encaminhar no nosso e-mail oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também pede, né, pra vocês seguirem o perfil, porque a gente precisa de mais de 100 seguidores lá pra desbloquear os analytics e a gente conseguir entender melhor a nossa audiência. E também, né, já tá aqui, já ouviu o episódio, já seguiu o perfil, então, né, vamos dar aquela piramidada, né, ajudar a espalhar a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe um episódio que você gostou, esse aqui ou algum outro, e compartilhe com alguém, né, que não conhece o podcast, não conhece nosso podcast, ou não conhece a mídia podcast em si. E vamos fazer as pessoas pensarem e compartilharem mais sobre o que elas vivem, o que elas fazem, por que elas fazem isso, e ajudar a gente a se entender, né, pra retomar a reflexão desse episódio. É bom a gente parar, pensar e se reavaliar, né, ver se as coisas fazem sentido pra você ou não. Exatamente. Então, aquela famosa hora do tchau, tchau. Isso aí. Então, falou, tchau.